Olá, sábado 28 de setembro, estamos começando mais um Tambaú Imóveis. Hoje vamos falar sobre mediação, conciliação e arbitragem. Essas resoluções de conflitos desafogam ou não o poder judiciário. Para debater sobre este assunto, recebemos aqui em estúdios as advogadas especialistas no direito de arbitragem, doutora Heloísa Rodrigues e da doutora Ana Paula. No giro de ofertas, vocês vão conhecer as melhores condições para adquirir um imóvel das principais construtoras imobiliárias da Paraíba. E também, no momento imobiliário, o presidente do COFES, João Teodoro da Silva, dá uma dica importante e comenta sobre o crescimento do PIB no país. Você, telespectador, já sabe que participa aqui ao vivo com suas perguntas através do nosso número do WhatsApp. Anote aí, 83 o DDD 99854 2857. Tambaú Imóveis, jornalismo inovador e original que traz informação para você, telespectador, está começando. Você já passou por alguma situação de conflito no mercado imobiliário? Para tentar resolver esses problemas, podem surgir durante a compra, a venda, a locação de imóveis? Foi criada então as câmaras de arbitragem, que é uma solução imediata e privada nas resoluções de conflito. Um caminho que evita uma ação morosa da justiça, como nos mostra a repórter Vanessa Braz. Acompanhe na tela. Quem tem imóvel, seja ele alugado ou próprio, já deve ter passado por uma situação de conflito, seja problemas com condôminos, aluguel atrasado, obra que não foi entregue no prazo correto e tantos outros problemas. Há quem tente resolver tudo na justiça. Mas é possível solucionar estes conflitos de outra forma, através da mediação, conciliação e arbitragem. A resolução de conflitos já é uma prática comum no judiciário. A Ordem dos Advogados do Brasil, a OAB Paraíba, inclusive conta com uma comissão de mediação e arbitragem desde 2016. O papel do advogado, ele é de orientar as partes a chegar, é de ser colaborativo, é orientar as partes a chegar a um acordo numa sessão de mediação e orientar qual é o melhor método, dependendo do caso, a ser escolhido, se é uma mediação ou uma conciliação, a depender do caso em tela. O advogado tem que ter essa sensibilidade de focar no interesse das partes e não só no problema. A resolução de conflitos é feita por um profissional capacitado e treinado. Qualquer profissional pode se tornar um conciliador ou mediador. Dona Elizabeth, por exemplo, é escrivã da Polícia Civil e há 3 anos atua como conciliadora. Um trabalho que faz de forma voluntária. Nós fazemos, como você disse, de forma voluntária. Então é um trabalho, trabalho por amor. Tem o mediador, o conciliador tem que ser capacitado para isso. Existe o curso de formação de mediação e conciliação extrajudicial em câmaras privadas. Existe o mesmo curso de mediação, formadores de mediação e conciliação judicial através do Tribunal de Justiça. Porém, a resolução de conflitos também pode ser realizada por meio de câmaras de conciliação privadas. A vantagem que nós temos numa câmara privada é a celeridade, o tratamento adequado do conflito, o tratamento humanizado, o tempo que nós podemos ter para que essas sessões sejam feitas da melhor forma possível. Então, nós dispomos para as partes sessões em que elas podem estar vindo e podem durar, a depender do conflito, 2, 3, 4 horas ou até mesmo meses, né? A depender da problemática do conflito, de tudo que envolve a situação, a depender de todo o contexto em si. Na justiça privada, né, que são as câmaras privadas, nós temos a especialidade também dos conciliadores, dos mediadores, dos árbitros, que trabalham com as técnicas próprias e eles têm esse tempo para poder estar aplicando essas técnicas.
Os conflitos podem ser solucionados por meio da mediação, arbitragem ou conciliação, a depender da necessidade do caso. A conciliação, ela trabalha de que forma? Geralmente, as partes não têm vínculo entre elas. É uma autocomposição. O que é isso? As partes vão compor o acordo elas mesmas, com o auxílio de um conciliador, que é um especialista que tem técnicas próprias, que vai auxiliá-las a chegar a um denominador comum que seja bom para ambas as partes. A mediação funciona também da mesma forma, mas geralmente o mediador trabalha em casos onde há um vínculo emocional, né? Entre as partes se conhecem, tem um vínculo emocional, então essa é a mediação e também ela é autocompositiva. Já a arbitragem, ela é um método heterocompositivo. O que seria isso? O árbitro, que é um juiz de fato e de direito, ele irá prolatar uma sentença. Essa sentença ela tem os mesmos efeitos de uma sentença proferida pelo órgão do Poder Judiciário, então ela tem total validade jurídica. Para falar mais sobre como a mediação, conciliação e arbitragem desafogam o judiciário, estamos recebendo aqui no estúdio as advogadas especialistas em arbitragem, Heloísa Rodrigues e Ana Paula. Você, telespectador, pode participar ao vivo encaminhando suas dúvidas através, novamente anota aí o número do WhatsApp, 998542857, e se for de fora da Paraíba, o DDD 83. Bom dia, doutora Heloísa. Bom dia, doutor Bom dia, doutora Ana Paula. Bom dia. O Poder Judiciário demora com as ações, a gente sabe que tem dois procedimentos, o de conhecimento, que o juiz e até o trânsito julgado diz de quem é o direito, e o segundo procedimento, que é a execução, onde vai se buscar o patrimônio para reaver o prejuízo causado. E quais os meios, a gente viu aí uma reportagem belíssima da Vanessa Braz, nossa repórter, quais os meios de conciliação, de solução de conflito? Muito obrigado, doutora Ana Paula, e um bom dia. Bom dia. Eu agradeço primeiramente o convite para participar aqui do Tambaú Imóveis. E em relação às formas como o judiciário vem atuando na resolução de conflitos, que eu sempre brinco dizendo que conflito é uma coisa natural da convivência, né? Seja um conflito interno, né, da pessoa consigo mesma, que aí para resolver com meditação, com terapia, é bom, é recomendável, mas quando nós tratamos de conflitos externos, né, que envolvem pessoas, que envolvem grupos de pessoas, né, que sejam no mesmo grupo, enfim. Então, pode ser um conflito externo. E, nesse caso, não é bom continuar no conflito. O conflito é natural da convivência. O que não é natural é você permanecer no conflito aqui de maneira perene, de maneira permanente. Então, nós podemos ter aqui várias formas adequadas. Dependendo da doutrina que você utilize, vai falar em métodos adequados ou métodos alternativos, mas é a mesma coisa. Porque quando eu falo aqui em método adequado, eu entendo que para cada conflito há uma forma adequada de resolução. Quando eu falo em métodos alternativos, eu vou entender que para cada conflito, dependendo da dinâmica, vai existir aqui um método alternativo para solucioná-lo. No caso do judiciário, da justiça estatal, nós temos uma ação que vai correr em fases, né? Eu tenho aqui a fase de conhecimento, né, que o juiz ele vai dizer o direito. Se a sentença ela não tem o cumprimento voluntário, então passa para a fase de execução. Tá? Quando eu passo para aqui no âmbito privado, né, que eu vou ter a atuação das câmaras privadas, então o mais comum é resolver esse conflito por conciliação, mediação, arbitragem. Tá? Eu estou falando aqui de uma maneira genérica, mas existem outras modalidades. Só vou falar aqui dessas três porque são as três mais conhecidas. Né? Doutora Heloísa, a gente viu aí o que a doutora Ana Paula introduziu, fazendo um compêndio do judiciário, e já chegando na justiça, a gente chama privada, que só trabalha com a parte do conhecimento da matéria. Eu lhe pergunto o seguinte, como fazer essa negociação? E qualquer um pode fazer essa negociação, pode se intitular como negociador, como árbitro, como conciliador? Bom dia, gente. É uma satisfação estar aqui. Então, desde já também agradeço, né, o convite. Para você realizar uma negociação, como a Ana ela já bem introduziu, é necessário que exista um conflito, né? Então, na negociação, o que é que acontece de fato? Existe um conflito e as duas pessoas elas têm que estar dispostas, primeiramente, a resolver, né? Então, havendo essa disponibilidade,
essa intenção das partes em resolver, elas vão lá sentar, certo? Sem a interferência de um terceiro. Mas, ao mesmo tempo, essas partes elas podem contar com auxílio de um profissional, de um negociador, certo? Que vai utilizar de técnicas adequadas para chegar a um denominador comum, né? Utilizando de métodos, inclusive, criativos. Né? Mas que pode ser qualquer pessoa? Como é que funciona isso? Olha, qualquer pessoa ela pode ser uma negociadora. Você, num contrato de compra e venda, o próprio corretor ele é um negociador por si só. Mas ele pode se especializar, certo? Então, qualquer profissional, isso não se limita ao advogado. Um engenheiro, ele pode ser um negociador, certo? Agora, o que ele tem que ser, né, é um profissional capacitado para que ele auxilie, de fato, aquela situação, né? Para que todo mundo chegue a um denominador comum e todo mundo saia satisfeito. Doutora Ana Paula, existe, a senhora falou aí, metodologia, métodos para resolução de conflito. Isso. Qual é os métodos mais adequados para cada caso, ou não tem, ou é genérico, ou é geral? Olha, para cada conflito, né? Cada conflito vai ter uma dinâmica própria. Então, depende muito dos interesses. Se a pessoa ou as pessoas, elas querem permanecer com aquele vínculo. Então, se eu tenho, por exemplo, uma situação em que as pessoas, pode ser no âmbito familiar, pode ser em um âmbito de negócio, corretor e cliente, ou fornecedor e uma empresa, uma construtora. Então, se elas quiserem permanecer com aquele vínculo, eu sempre recomendo que elas utilizem a mediação. Porque eu vou ter aqui uma pessoa imparcial, que vai ajudar a reconstruir as pontes de comunicação. Agora, o mediador é interessante porque o mediador é técnica, tanto na mediação quanto na conciliação. Mas eu considero que é uma perícia muito grande, é preciso que a pessoa ela se capacite. Porque o mediador ele não pode sugerir proposta de acordo. O mediador ele faz com que as partes elas cheguem a um acordo. E é importante também o papel do advogado auxiliando as partes para que possam aqui dar outras soluções que atendam aos interesses e as pessoas saiam das posições em que elas se encontrem. Se eu tiver, por exemplo, alguma situação em que a permanência não seja tanto interesse, mas resolver aquele conflito e for um direito patrimonial disponível, então eu posso resolver também por arbitragem. Luísa, pegando essa deixa da doutora Ana Paula, na prática, o que é visível e que pode ser identificado entre a diferença entre mediação e conciliação que você pode orientar principalmente aos telespectadores? Justo. Ana Paula ela colocou muito bem essa questão, né? Porque na mediação as partes elas vão chegar num acordo. Como existe, assim, geralmente na mediação, até como a Andréa, que ela participou da entrevista, né, da Andréa da Conciliar. Andréa da Conciliar, exato. Ela colocou uma situação, e Ana também apontou a situação mais comum realmente na mediação. Né? Que quando existe realmente esse laço, esse vínculo, inclusive afetivo, é mais comum, né? Se recomenda que se utilize da mediação, porque as duas partes elas vão estar lá e resolvendo o conflito. E não que não possa se utilizar, né, a conciliação, mas a gente recomenda, é recomendado. Na conciliação, no caso, vai existir também um terceiro. Esse terceiro, ele é imparcial, certo? Ele vai ser uma pessoa neutra, capacitada, mas ele vai instigar as partes, ele vai auxiliar de uma forma ou de outra para que elas cheguem num consenso. Na mediação, não. No caso, as partes elas vão trabalhar sozinhas ali, elas vão encontrar juntas uma solução. Doutora Ana Paula, a gente vai a um giro de ofertas e um intervalo para encerrar esse bloco, mas eu já queria deixar muita gente aqui já interagindo, muita gente perguntando se na mediação, na conciliação e na arbitragem é necessária a presença de um advogado. Não responda agora. E você quer comprar um imóvel de uma empresa que lhe garanta a segurança jurídica do negócio? Então, confira agora a oferta da N Holanda Construtora. Acompanhe. Estamos aqui com as advogadas Ana Paula e Heloísa Rodrigues para continuarmos falando sobre a mediação, conciliação e arbitragem. Será que desafogam mesmo o judiciário? E você, telespectador, pode participar aqui ao vivo, encaminhando suas dúvidas através do nosso número do WhatsApp. Anota aí novamente, 839-9854-2857. Eu quero mandar um abraço aqui para as telespectadoras Carla, que é do bairro do Gaiso, também do Itibiri, Andresa, para o telespectador João, que está nos assistindo em Santa Rita, também para
quem está assistindo em Campina Grande, a turma que sempre se reúne, o Garibaldi, a Andresa, a Ana Paula, estão todos aí, um abraço a todos os telespectadores de Campina Grande. Daqui a pouco a gente fala muito mais, pode continuar aqui mandando as suas perguntas. Doutora Ana Paula, uma das coisas bem importantes, muita gente interagindo aqui, falando muito sobre a questão de precisa de advogado, porque no Poder Judiciário, a grande maioria, quase que 99%, a presença do advogado é essencial. Na mediação, conciliação, arbitragem, a presença do profissional advogado é necessária? Como funciona nas câmaras de arbitragem? Bom, veja bem, a pergunta diz respeito à necessidade de um advogado para acompanhar as partes, correto? Isso. Bem, na conciliação e na mediação, a parte até pode comparecer sem o auxílio de advogado, mas eu não recomendo. Porque, ainda que seja uma solução autocompositiva, um método autocompositivo de solução de conflitos, mas é essencial que eu tenha, junto com a parte, uma pessoa que conheça da regra jurídica para que não tenha o risco de sair nenhum acordo que seja incompatível com a legislação vigente. Se alguém chegar para fazer uma mediação sem a presença do advogado e a outra parte tiver, aí eu acho indispensável, eu considero indispensável até para trazer a isonomia entre as partes. Na arbitragem é necessário, sempre. Olha, as pessoas estão acostumadas com a mediação, com a conciliação no Poder Judiciário. Sim. Isso é uma natureza. E a novidade, que não é tão novidade, que é já bem antiga, desde 1993, a Lei Marco Maciel, ela traz as câmaras de arbitragem. Aqui em João Pessoa, na Paraíba, existem várias câmaras, as pessoas já estão se autocompondo, já tem sentença arbitral. Como é que está essa situação aqui, para que o telespectador não ache que é uma novidade? Rômulo, aqui na Paraíba, em João Pessoa, em Campina Grande, temos sim, né, algumas câmaras privadas de resolução de conflitos, certo? A exemplo da própria conciliária mesmo, que foi a Andrea, né, que foi a entrevistada. E assim, na realidade, ainda não se conhece tanto, certo? Porque as pessoas ainda estão muito atreladas àquela resolução de conflitos realizada pela tutela jurisdicional estatal, né? Só que assim, tudo pode ser resolvido, essas questões, elas podem ser resolvidas, obviamente, de direitos disponíveis, elas podem ser resolvidas dentro de uma câmara privada. Né? Doutora Ana Paula, pegando o gancho aqui da resposta da Heloísa, existe há muito tempo as câmaras, porque a lei existe, mas até as pessoas planejarem, montarem, a população ela se adequar, tem que ter uma regra, que é a cláusula compromissória, mas existem muitas câmaras. Há quanto tempo isso existe aqui na Paraíba? Vamos falar para toda a Paraíba isso aí. Olha, no Brasil, a nível do Brasil, a primeira câmara surgiu em 79, que é o Centro de Comércio Brasil-Canadá, né, CCBC, né, a CCBC, Câmara de Arbitragem e Mediação, Centro de Comércio Brasil-Canadá. Aqui na Paraíba nós já temos há algum tempo, tá? Mas aí a questão é que, até quando eu vou falar sobre mediação, arbitragem, em alguns outros ambientes, algumas pessoas elas ainda têm um pouco de insegurança. Tá? Eu vejo isso tanto como uma questão cultural, porque ainda temos muito a cultura da judicialização. Da figura do juiz, da figura do juiz, público, isso, do conflito no sentido de barganha, né? Um ganha, outro perde. Sim. Então, tem muito disso ainda. Então, o advogado, eu quero ganhar. Mas aí, se eu for um ganha ou perde, um vai perder, né? Claro. O mais interessante é a gente trabalhar com base no ganha-ganha, na mediação. Alguém vai ficar insatisfeito com a decisão, seja pelo juiz ou seja pelo árbitro, né? Exatamente, mas aí tem casos que realmente o mais adequado seria judiciário estatal ou arbitragem. Mas aqui na Paraíba já tem algum tempo. A questão é que, talvez pela falta de conhecimento, nós tivemos alguns episódios em que as decisões de conflitos em câmaras privadas, elas não foram tomadas de maneira adequada e foram anuladas posteriormente. Então, é um problema, inclusive, de custo. Atualmente, nós já temos câmaras que estão funcionando de maneira regular.
Então, já tem a própria conciliária, que a Andréa Rabelo falou Sim. aqui. Eles me chamaram para conhecer e eu vi que realmente é adequado, né? Tem a normativa da Câmara, a Câmara é legalizada, né? Então, tem outras câmaras aqui na Paraíba também, mas eu não posso falar porque eu ainda não fui visitar. Então, eu gostaria muito de conhecê-las pessoalmente para poder também comentar a respeito, né? Para saber se realmente está tudo legalizado. Olha, doutora Heloísa, as pessoas reclamam que na Paraíba, e os advogados são testemunhas disso, são as custas mais altas do Brasil. Como é que funciona isso na arbitragem, nas câmaras? Essas custas também são elevadas? Como é que quem vai propor a fazer uma conciliação, uma mediação, ou mesmo se submeter a uma arbitragem, ele vai ter que pagar? Como é que é esse pagamento? Olha, a primeira coisa é a gente observar, né, que existe nas câmaras, as câmaras elas são privadas, certo? Então, por óbvio, ela tem um custo. Ela vai ter um custo de administração, ela vai ter que pagar o pessoal. Então, de fato, né, existe um preço, né, se paga para isto. O que eu posso te dizer, Rômulo, é que as câmaras, nos sites delas, no seu próprio regimento, ela vai trazer uma tabela, certo? E os valores de custas, elas vão variar de câmara para câmara. Na situação do estado da Paraíba, mesmo como você falou, não é uma coisa nova, não é? Já existe há mais de 20 anos, mas para a gente, para a nossa realidade atual, ainda é muito recente, né? Então, os custos aqui na Paraíba não são tão elevados como são em outras câmaras. O custo é até acessível, principalmente na mediação, certo? Aí o que eu posso te dizer é que existem algumas taxas, que são, por exemplo, a taxa de registro, certo? Que é para você registrar o seu conflito, seja no âmbito da mediação, da conciliação ou na arbitragem, só que geralmente, em algumas câmaras, isso não é regra, certo? Em algumas câmaras, a taxa de registro ela só existe para a arbitragem, tá? Mas, comumente, na mediação, pode ser que as câmaras cobrem. Isso não é para ficar bem claro, que não existe uma imposição. Cada câmara ela tem o seu regulamento. Mas existe a taxa de inscrição, certo? Existe a taxa de administração, que é a taxa de secretariado, para a realização de audiências, e também existe as custas, né? Os honorários do árbitro, do mediador, do conciliador. Muito bem. Dona Ana Paula, a gente vai para mais um intervalo comercial, mas muita gente já interagindo aqui. Eu vou começar a fazer várias perguntas aqui interessantes, mas queria deixar uma com base no que foi dito. É o seguinte, quando é que o processo vai para uma arbitragem? Tem requisito? Sim. Ela tem um insucesso? Como é que funciona isso? Não respondo agora. No próximo bloco, continuaremos nosso bate-papo com as advogadas Ana Paula e Heloísa Rodrigues. Vamos a um rápido intervalo comercial. Fica com a gente, não sai daí. Voltamos já. Continuamos nossa conversa aqui com as advogadas Ana Paula e Heloísa Rodrigues, falando sobre a mediação, a conciliação e a arbitragem, desafogam ou não o Poder Judiciário. E você, telespectador, pode participar aqui ao vivo, através dos seus números do WhatsApp, anota aí, 998542857. Estou esperando mais perguntas, chegou várias e a gente vai fazer esse bate-papo aqui. Muitas perguntas mesmo, mas eu tinha deixado, doutora Ana Paula, aqui uma pergunta de um telespectador, ele agora se identificou, é o João Paulo, ele mora em Guarabira e está nos assistindo através do portal t5.com.br. Ele diz o seguinte, vai para a conciliação, não vai para a mediação, não dá certo. Essa arbitragem, ela tem um requisito para ir para ela, e ele pergunta, complementando aqui, se a sentença arbitral produz que efeitos? João Paulo, de Guarabira. Bem, João Paulo, muito importante a sua pergunta. A lei de arbitragem é a lei 9.307 de 96. Sofreu algumas alterações com a lei 13.129 de 2015. Mas o primeiro ponto para responder a sua pergunta é o seguinte: a lei ela traz requisitos de arbitrabilidade. Então, tem tanto requisitos subjetivos, que é a pessoa que poderia submeter ali a causa a uma arbitragem, quanto requisitos objetivos, que é a matéria que vai estar ali em questão.
No caso da arbitrabilidade subjetiva, é necessário que as pessoas elas sejam capazes. Tá? Então, maiores, né, capazes, eles podem ir para a arbitragem. Se eu tiver aqui em disputa alguma questão envolvendo incapaz, então já não dá. E arbitrabilidade objetiva, direito patrimonial disponível. Tá? Agora, só uma questão. Para que eu possa levar o caso para arbitragem, é preciso que tenha uma convenção arbitral. Então, tenho que ter um contrato em que existe uma cláusula compromissória, ou então, se não existir no contrato, eu faço posteriormente um termo que é chamado de compromisso arbitral. Pronto, tem aqui a Joana Dark, ela está em Cajazeiras nos assistindo. Ela pergunta o seguinte, doutora Luísa, ela é construtora e dona de vários imóveis e bota para alocar e também na compra e venda, às vezes faz a permuta. Mesmo que nesse contrato, como disse a doutora Ana Paula, não tenha o compromisso arbitral ou a cláusula compromissória, ela pode levar à Câmara de Arbitragem esses contratos, mesmo sem essa cláusula atualmente nos contratos dela, ou não? Acredito que a Ana acabou por responder, né, no final. Ela pode fazer isso posteriormente, certo? Mas se ela quiser resolver alguma coisa pela mediação, ela pode fazer uma carta convite. Mediação baixa convite, mas aí a arbitragem tem que ter o contrato. Isso. Mas ela pergunta, ela já reiterando aqui, ela pergunta assim, se a outra parte não aceitar, tem algum prejuízo, tem algum problema? Porque eu tenho o princípio da autonomia das partes. Então, até a razão de ter a necessidade da cláusula, ou então do contrato posteriormente, é um termo aditivo, né, que vai ser o compromisso arbitral, é preciso que as pessoas aceitem. Então, tem o princípio da autonomia. Olha, o Gustavo do bairro do Bessa, obrigado, Gustavo, pela sua audiência. Quais os tipos mais comuns de conflitos que são levados às câmaras? Ele também complementa, e qual o percentual de acordos realizados nessas conciliações da demanda que chega e do percentual do que se resolve? Certo. Quanto às causas, né, foram feitas algumas pesquisas e nelas a gente pode perceber que são questões, né, de natureza empresarial, tá, e de construção civil, a sua grande maioria, mas também existem as causas de natureza familiar também. Muita coisa, né, Ana? Existe. A grande maioria é empresarial, societário, depois vem construção e imobiliário. Olha, o Miguel Gomes de Mangabeira e muita gente perguntando esse tipo de pergunta sobre a questão do financiamento imobiliário, sobre as inadimplências, se podem ser tratadas. Apesar, por exemplo, ele fala muito aqui dos órgãos, dos bancos públicos, como a Caixa e o Banco Brasil. Mesmo assim, podem ser levados, mesmo eles sendo órgãos públicos, bancos públicos, para a Câmara de Mediação e Arbitragem? Olha, pode-se fazer um convite, no caso, se a gente falar em mediação ou conciliação. A arbitragem com empresas públicas, com o poder público, a lei de arbitragem, a Lei 9.307/96, com a alteração que sofreu em 2015, então já traz no artigo 1º os parágrafos 1º e 2º que falam sobre a possibilidade de arbitragem com a administração pública. Mas aí nós temos um decreto, por exemplo, que fala sobre a questão portuária e transporte, que foi editado agora há pouco, em 2019, e também vários estados e municípios estão editando as suas leis de arbitragem. Olha, a gente já está chegando ao final, mas essa pergunta foi fantástica, o pessoal aqui ligando, é só por WhatsApp. É o seguinte, o Marcos, ele mora em Bahia, ele pergunta o seguinte, ele está devendo água e luz, pode chamar a Cagepa e a Energisa para essa negociação? Com certeza. Inclusive, a própria Energisa e a Cagepa, elas têm projetos de renegociação de dívida. Fazem mutirões. Eu participei de um mutirão da Cagepa, de conciliação, com o Pablo, que é do setor jurídico da Cagepa. Ele tem, no caso a Cagepa, né, através dele, eles têm interesse em fazer, inclusive. Eu acredito que vai haver um próximo já, né, vai ter até a Comissão de Mediação e Arbitragem da OAB também está organizando uma mediação comunitária, que geralmente esses órgãos vão. Isso. Doutora Luísa, estouramos nosso tempo, quero rapidamente deixar a senhora com suas considerações finais. Muito obrigado, vamos trazê-las novamente. Imagina. Doutor Rômulo, realmente foi uma satisfação, né, participar do seu programa, tá ao lado de Ana também. Então, assim, gente, deixo só, né, reafirmo com vocês
né, que a mediação, a arbitragem assim, a mediação, a conciliação e a arbitragem, assim como os outros métodos, né, adequados de resolução de conflitos, eles são a realidade atual, né? Então cabe a gente, através do programa, inclusive reafirma, né, os agradecimentos, tratar desses assuntos. Doutora Ana Paula, rapidamente, obrigado, suas considerações finais. Gente, ele fala rapidamente, para uma professora, que eu dou aula de mediação e arbitragem também na Universidade Federal. Agradecer, né, para mim é sempre um prazer poder contribuir com a cultura, a construção da cultura, né, de resolução de conflitos, através dos métodos adequados e alternativos, e convidá-los para o próximo Mediarv, né, que vai ser em junho do próximo ano. Deixo aqui o convite para todo mundo. Obrigada, foi um prazer participar. Estouramos nosso tempo, um grande abraço, fique com o Ingrid Feijó às 12h30 no Tudo de Bicho, e sempre digo que juntos somos muito mais fortes. Até o próximo sábado.